E aí, pessoal, vamos mergulhar num assunto que é, olha, fundamental para quem está na área da saúde ou sonha entrar nela: a segurança do paciente. Pode parecer um termo técnico, mas na real é algo que está redesenhando completamente a nossa maneira de enxergar o cuidado. Bom, para a gente começar essa conversa, que tal partir de uma pergunta bem fundamental, que é a base de tudo, sabe? Ela vai ser o nosso norte aqui. Pensa com calma nisso, sério. Antes da gente falar de qualquer procedimento, de qualquer protocolo super complexo, o mais importante é lembrar que cuidar, bom, é uma experiência profundamente humana. Tentar se colocar ali no lugar de quem está recebendo o cuidado é o primeiríssimo passo para a gente entender o tamanho e a importância do que a gente vai conversar hoje. Então, vamos entrar num ponto que, nossa, é o coração da discussão. Todo mundo já ouviu e já falou 1000 vezes: errar é humano. Ok, beleza. Mas e na saúde? O que essa frase quer dizer de verdade? É só uma desculpa para a gente aceitar as falhas? Ou é um chamado para a gente fazer alguma coisa a respeito? E sim, é um fato. A gente erra, todo mundo. Não existe profissional de saúde perfeito, não existe ser humano perfeito. E o primeiro passo é esse, admitir. Mas a questão de ouro é, tá, e aí? O que a gente faz com essa informação? É essa resposta que vai definir lá na ponta a qualidade e a segurança do cuidado. Pois é, essa constatação, errar é humano, nos deixa numa encruzilhada. De um lado, a gente pode simplesmente se agarrar nisso como uma justificativa, sabe? Tipo, acontece. Do outro, a gente pode olhar para isso e pensar: ok, já que errar faz parte, como a gente cria um sistema melhor? E a segurança do paciente, sem sombra de dúvida, escolhe esse segundo caminho. É o caminho da ação. E é exatamente aqui que o conceito de segurança do paciente entra em cena. E olha, não é só um termo bonito, uma ideia vaga. Não, não. É uma disciplina, uma ciência, é um jeito estruturado de lidar com essa nossa condição humana de ser falível. Presta atenção que essa é talvez a maior virada de chave de todas. A gente muda o foco. Em vez de ficar naquela caça às bruxas procurando um culpado pelo erro, a gente passa a olhar para o que aconteceu como um incidente. E por quê? Porque um incidente pode ser analisado, destrinchado. Ele se torna uma fonte riquíssima de aprendizado para que aquilo simplesmente não se repita. E o objetivo final é esse: é entender que a gente consegue sim minimizar a ocorrência de incidentes. E mais importante ainda, a gente pode e deve aprender com cada um deles. Sabe aquela história de apagar incêndio? A segurança do paciente quer ir além. A ideia é criar um sistema que seja mais seguro, que tenha menos chance da faísca sequer aparecer. Tá, muito legal na teoria, né? Mas e na prática? Como é que a gente tira isso do papel? É isso que a gente vai ver agora. Quais são as ferramentas e as metas que fazem essa melhoria contínua acontecer de verdade? Então, ao mergulhar nesse universo, a gente se torna capaz de um monte de coisas. De entender de onde veio essa preocupação toda com segurança, de saber o que os órgãos de saúde nacionais e internacionais recomendam, de identificar na nossa própria área onde é que a gente precisa melhorar e, o mais crucial de tudo, de se engajar de corpo e alma nessa busca por processos de cuidado cada vez melhores. Isso hoje não é mais um extra, é competência básica. E, de novo, isso não fica no campo das ideias. A gente faz isso acontecer usando ferramentas bem concretas. Primeiro, com estrutura, ou seja, usando protocolos e os famosos POPs. Segundo, com análise, olhando para indicadores, usando ferramentas de gestão para entender o que está funcionando e o que não está. E terceiro, e talvez o mais importante, com um trabalho em equipe. Porque segurança não é coisa de uma pessoa só, é um esforço coletivo. Bom, e tudo isso nos traz para uma questão central, principalmente para quem ainda está na faculdade. Onde é que o estudante entra nessa história toda? E a resposta, gente, é que o futuro profissional não espera o diploma para começar. Ele começa hoje. Eu sei, é uma pergunta que surge na cabeça de todo mundo. Poxa, mas eu ainda sou só um estudante, o que eu posso fazer de verdade? É uma sensação super compreensível, né? Parece que a responsabilidade de verdade só chega lá na frente, junto com o carimbo profissional. Mas será que é assim mesmo? E aqui está o pulo do gato. O primeiro passo é mudar essa chavinha na cabeça. Não se vê apenas como estudante, mas já como um profissional de saúde em formação. A jornada não começa no dia da formatura, ela começa na primeira aula. A mentalidade, a forma de pensar a segurança, tudo isso é construído agora e vai ser a base para toda a carreira lá na frente. Porque no fim do dia, no fim de tudo, a gente pode resumir tudo a uma frase. Uma verdade que é tão simples quanto poderosa. Nós
Somos pessoas que cuidam de outras pessoas. É isso. Essa frase conecta todo mundo, do primeiro dia de faculdade até o profissional mais experiente. É a pura essência do que a gente faz. E com isso a gente fecha o ciclo e volta lá para a primeira pergunta. Lembra? Como gostaríamos de ser cuidados? Agora, essa pergunta se transforma num compromisso. A reflexão final, então, fica no ar. Como será o cuidado oferecido aos futuros pacientes? A jornada pela segurança do paciente começa exatamente com a resposta que cada um de nós constrói para essa pergunta.